Oi, gente! Bom, falar um pouquinho para vocês sobre o classicismo. O classicismo é a escola literária na qual se insere o Camões, que vocês já viram o vídeo da análise, vocês já leram alguns poemas, e a gente vai entender um pouquinho das características dessa época e também do contexto histórico. Bom, o classicismo ele acontece do século XIV ao século XVI. Mas nessa época a gente também não tinha o humanismo? Sim. Então não acaba uma escola literária para outra começar. A gente tem períodos que acontecem ao mesmo tempo. O que acontece é uma escola está em decadência e a outra vai surgindo, tá? Então, em alguns períodos a gente tem até a coexistência. Mas isso não atrapalha em nada, tá? As características. Bom, um evento muito importante aí pra gente é o Renascimento. O Renascimento ele propõe toda uma mudança naquele pensamento que não se podia discutir nada, que a arte não podia sair daqueles valores religiosos. Aqui no Renascimento a gente tem Leonardo da Vinci, por exemplo, né? Não só com as artes, mas uma série de invenções. Vocês podem pesquisar bastante sobre essa temática. Uma das grandes características do classicismo é o resgate dos valores clássicos, tá? Então tem a questão do soneto, tem a questão da mitologia, da perfeição, a busca pela perfeição. Se nós tínhamos lá na Grécia uma ideia de perfeição, ela é retomada aqui no classicismo. Isso se aplica à literatura, se aplica à arte, se aplica à filosofia da época. Outra característica que a gente tem aqui é o antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo. Se lá no trovadorismo eu tinha o teocentrismo, que era Deus como centro de tudo, aqui eu tenho o antropocentrismo. Na escola, na verdade não é na escola anterior, né? Nessa passagem do trovadorismo para o classicismo a gente teve o humanismo. No humanismo essa ideia começou a aparecer, né, do homem ser mais valorizado enquanto homem literário, homem social. Aqui a gente tem a consolidação dessa ideia, o antropocentrismo, tá? Outra característica que a gente tem é a crítica, que vai ser feita a tudo o que a religião explica. Então, se ela explica fenômenos da natureza, se ela explica as próprias condições sociais, isso vai ser criticado, tá bom? Nós vamos conversar mais sobre isso em sala de aula. Pra gente, na questão de análise de poemas, o que fica dentro dessas características? A gente tem aí o racionalismo, até mesmo o amor é colocado de forma racional. Vocês veem Camões tentando explicar, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Então ele tenta definir o que é o amor. Então isso é o racionalismo. E a perfeição estética, né? Um cuidado excessivo com as rimas, um cuidado com a métrica, a escansão desses versos, era muito importante. Por isso, lá que eu falei para vocês que uma característica da época são os versos decassílabos, 10 sílabas poéticas. O universalismo também é uma característica. Então, tratar de temas universais, por exemplo, os sentimentos humanos, não são só temas que competem ao poeta, mas que competem a qualquer pessoa que ler aquele poema. E aí a gente também se distancia um pouquinho da religião, para que, independente da pessoa aceitar ou não a explicação religiosa, se ela se identificar ou não com a explicação religiosa, ela vai se identificar com aquele poema. Aqui na minha lousinha anterior, eu tinha colocado para vocês retomada de valores clássicos, né? E aí inclui também a mitologia. Vocês vão ver várias vezes Camões fala das ninfas, fala de outros seres mitológicos. E aí é uma característica da época também, tá bom?